Olá a todos, a paz do Senhor Jesus para você de todas as religiões. Está participando do programa Vivendo pela Fé. E a mensagem de hoje se encontra escrita no livro de Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Que o tema da mensagem diz: Jesus acalma uma tempestade. A tempestade ela é uma situação ocorrida que é adversa. É uma situação que acontece no mar que até para os profissionais de nado, os pescadores, eles estão dentro de um barco aprisionados, entre aspas, no perigo. E não tem saída para nenhum dos lados. O certo é abaixar as velas e se segurar firme, né? Porque se ele pular no mar, as ondas o afogarão. E se ele ficar no barco, as ondas encherão o barco de água. É uma situação adversa. É uma situação sem saídas. Mas aquele que fala com o vento e com o mar, aquele que sabe todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele tem o poder de mudar essa situação das tempestades que acontecem na vida do homem. Tanto as tempestades físicas, como as quais eles estavam passando, fisicamente falando, psicologicamente falando também. A pressão psicológica era muito grande, devido ao desespero, mas eles confiavam, eles acreditavam em quem? No Senhor Jesus. E isso é uma coisa boa, maravilhosa. Isso é uma coisa que eu e você temos que guardar conosco. Temos que guardar no nosso coração e saber que por mais que as dificuldades venham sobre a nossa vida, a gente tem um Salvador da nossa vida, que se chama Jesus Cristo. É o seu nome. Vamos ler a palavra? Mateus capítulo 8, versículo 23, que diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Entrando quem? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, neste momento, eu creio que na ponta do barco, na parte da frente, tinha um lugar para descansar. E Jesus ele se encontrava fisicamente, porque ele era filho de Deus, mas só que também ele era homem, igual a eu e você, semelhante. E ele entrou para dormir, ele entrou para descansar. E os discípulos, vamos afastar o barco para o mar, vamos dar uma volta, né? Nas nossas palavras. E foi o que aconteceu. E Jesus adormeceu, foi dormir. E eis que sobreveio no mar, versículo 24, uma grande tempestade. Minha nossa. De sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto, Jesus dormia. Essa palavra grande tempestade sugere o que para a gente? Sugere que não era uma tempestade comum. Não. Era uma tempestade muito pesada. Sugere que as ondas varriam o barco. Quando você está varrendo, o que acontece? Se cair um lápis, se cair uma moeda, se cair um aparelho telefônico, o que acontece? Se mistura com a areia, se envolve com a areia. Por quê? Porque caiu e não tem saída. Na hora que você varreu sem querer, leva com poeira, com tudo. Semelhantemente, estava como? Estava esse barco com os discípulos e o Senhor Jesus. As ondas entravam dentro desse barco pesadas.
sem dó e sem piedade. Era. O problema era o grau de problema era muito pesado. Mas Mateus, ele percebeu o quê? Que Jesus estava dormindo. E era varrido para cá e era varrido para lá. E um se desesperava e outro chorava. E outro ficava preocupado, dizia, não, nós vamos morrer, nós estamos perecendo aos poucos. Perecendo aos poucos sugere que ele estava levando tanta varrida de água, tanta cipuada, que eu acho que até água salgada eles estavam bebendo, de tão pesado que estava a situação. Eu quero dizer para você uma coisa, a sua situação pode estar pesada como for, mas se você se entregar ao Senhor Jesus, se você se entregar ao Mestre, como está escrito lá no livro de Jó, capítulo 8, versículo 5. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia. Agora tem um porém, tem uma chave para isso. Você tem que ter a chave. Se você não tiver, você não vai conseguir sair da tempestade. Você vai perecer na tempestade. Você tem que ter a chave. E está no versículo 6 do capítulo 8 de Jó. Se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Os discípulos, por andarem com Jesus, eles aprenderam a serem puros e o que? A serem retos. Eles tinham aprendido com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já tinha dado lição de incitação sobre orar, já tinha dado instruções, ensinamentos sobre as duas estradas, sobre os falsos profetas, ensinamentos sobre os dois fundamentos, que é aquele que ouve a sua palavra e pratica. Jesus já tinha curado um leproso, e já tinha curado o servo de um centurião, e curado a sogra de Pedro, e muitas outras curas. Ou seja, os discípulos estavam carregados de pureza e retidão. Estavam cheios das coisas de Deus. E isso é o que muda. E aconteceu o seguinte. Versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, dizendo, Senhor, salva-nos. Perecemos. Presta atenção nisso. Eles sabiam que estavam o quê? Estavam perecendo. Mas ele lhes disse, salva-nos, Senhor. Olha a ênfase. Salva-nos, Senhor. Salva-nos. Eles queriam dizer o seguinte, Senhor, a situação aqui é problemática, é difícil. Mas a gente sabe que o Senhor é o único que pode operar o milagre nesse momento. É isso que Jesus quer que você faça. Quem sabe você é evangélico, católico, espírita, ou você de outras religiões, ou você que não tem nenhuma religião, que falta ainda aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, se batizar nas águas, participar da Santa Ceia, e só assim terá parte com Jesus, e terá um lugar no céu te esperando, que é o lugar da salvação. Então se lembra, os discípulos estavam na situação adversa, mas eles acreditaram. E perguntou Jesus no 25, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? Olha se não é uma pergunta, está escrito, perguntou-lhe, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus não disse que eles tinham pequena fé, Jesus fez uma pergunta. Por quê? Porque a fé dos discípulos naquele momento estava totalmente voltada para Jesus. Mas eles sabiam que estavam o quê? Perecendo. A situação era o seguinte, ó, mestre, nós estamos morrendo, mas nós sabemos que o Senhor pode nos salvar. E é isso que Jesus quer que você guarde no seu coração. A certeza que Ele pode te salvar. É isso que Jesus quer. Que você ande com esse capacete. Um capacete da salvação. O capacete serve para proteger o motoqueiro, né?
ou soldado, gladiador numa batalha. Paulo disse o capacete da salvação, ou seja, a salvação é um capacete, é um firmamento, é algo que está sobre a sua cabeça. Para quê? Para que quando venham as adversidades, você esteja firme, confiante no Senhor Jesus. Versículo 26, parte B. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus acalmou o problemão. O problemão era de todos os lados. Se a pessoa mergulhar numa tempestade, você morre afogado. Se você estava dentro do barco, estava ficando o barco enchendo de água para você morrer afogado, afundar e ir para a tempestade. Ou seja, era uma situação sem saída. Sem saída. Mas quem era a saída dessa situação? Eu falo, humanamente falando, se Jesus não tivesse, era uma situação sem saída. Mas como o Senhor Jesus está no barco, meu amigo, a situação tem saída, a situação tem mudança, a situação tem a salvação divina da parte de Deus. É isso que você tem que se firmar. E levantando-se, repreendeu ventos e o mar. Ele fez, o vento, para, mar, para também, se acalma aí. E fez-se, olha agora o nome grande de novo, grande bonança. Não fez bonança só, não, fez grande. Foi uma bonança muito grande, foi uma calmaria. Os problemas acabaram, as lutas que os discípulos estavam enfrentando finalizaram. Tem pessoas que pensam que ser crente é viver num duelo para sempre. Não. Tem-se um momento de grande bonança, disse Jesus na palavra. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Perguntaram. E eu respondo para você, o nome dele se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Santo Deus e Pai amado, em oração na Tua presença nós entramos, Senhor, e Te apresentamos todos os Teus filhos, os que se encontram doentes em leitos de hospitais, os que se encontram em casa, os que se encontram no trabalho, na rua, os que se encontram vindo no aparelho de som, assistindo no YouTube, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Meu Deus, eu Te apresento cada um dos Teus filhinhos, e peço que o Senhor os toque agora, meu Pai, tirando da tempestade, sim, meu Deus, tirando da situação adversa, difícil, problemática, porque só o Senhor, meu Pai, pode fazer isso. Os discípulos estavam presos, meu Pai, neste barco, figuramente falando que eles não estavam amarrados e nem algemados, mas eles estavam numa tempestade e não tinha saída, meu Deus, em nenhum dos lados. Eles olhavam para a esquerda, era água, e para a direita água, para trás água, para frente água. Eles não viam solução, mas até que caindo em si, eles se perceberam que o Senhor estava com eles. Sim, meu Deus, e quando o Senhor está com uma pessoa, aí ela vence, aí ela triunfa, aí ela consegue, se ela for pura, íntegra e reta de coração, diante dos olhos do Senhor. Então, meu Pai, abraça essas pessoas que estão vivendo uma tempestade e repreenda toda a tempestade em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que Deus nos abençoe.